depois de limpar bem o seu pote de vidro, ou o seu pote de plástico, se for que você vai estar usando, eu vou usar minha balança de cozinha porque eu tenho aqui, eu prefiro usar a balança. Mas pra quem não tem, a gente vai fazer também xícara. Então, pelo menos tem que ter um medidor em casa pra conseguir fazer. Aqui eu vou usar 1/3 de xícara de farinha de trigo comum. Vou colocar aqui. Que são quase 50 gramas, não tem problema. E aqui eu vou usar 1/4 de xícara de água filtrada, tá, gente? Ou água mineral. Não vai usar água da torneira, não, que daí não dá muito certo. Muito cloro, tudo não dá certo. E aqui é pra ter praticamente a mesma quantidade. 48. Então é a mesma coisa, é a mesma quantidade de farinha pra mesma quantidade de água. Agora o que eu vou fazer vai ser só mexer isso daqui. Aí o que a gente vai fazer vai ser mexer. Eu tenho essa colherzinha que ela é mais comprida, mas eu também gosto muito de usar palitinho de sushi pra mexer. Principalmente quando ele já tá pronto, né, que o fermento já tá pronto. Eu acho mais fácil, porque como esse pote meu aqui ele é mais fundo, né, eu acho mais fácil, ele mistura melhor. Mas hoje eu vou usar uma colher mesmo e a gente vai misturar, só misturar bem. E mistura bem, não pode ter nenhum pedacinho de farinha aqui seco, sabe? Então mistura bem assim o fundo do pote, ter certeza que não tem farinha seca nele. E mistura bem pra gente incorporar bastante ar nisso daqui, sabe? Porque quanto mais ar a gente incorpora, mais mistura, a gente também vai pegando uns micro-organismos aqui do ar. Porque o que acontece? O fermento natural, ele é basicamente, ele vai fermentar, né? Ele vai ser criado a partir das leveduras e dos micro-organismos que estão presentes na farinha, no ar. Então, é a partir disso que ele vai começar a fermentar e é isso que vai fazer crescer o nosso pão, né? Ele vai ser um fermento natural porque ele é criado do zero, ele é criado com o que tem no ar da nossa casa. Então, por exemplo, cada lugar vai ter os seus micro-organismos e as suas leveduras do lugar. Por exemplo, aqui vai ser diferente daí do Brasil, vai ser diferente de outro estado, a água é diferente. Então, cada lugar tem o seu. Então, aqui eu tenho a minha mistura de farinha e de fermento, que vai ficar uma consistência de uma panquequinha, mais durinha, tá vendo? E é isso aqui que a gente vai deixar fermentar. Isso aqui agora eu vou só raspar bem pra eu ver, porque quando ele cresce, a gente vê a altura que ele vai ficar, porque eu preciso que isso daqui dobre, sabe? Pra eu saber que ele tá pronto pra usar, eu preciso que ele dobre de volume. O que acontece? Os micro-organismos e as leveduras, eles vão se alimentar do açúcar que tem aqui nessa farinha, né? Do amido, né? Que tá aqui. Então, quando eles se alimentam, eles vão soltando os gases, e esses gases, né, vão formando essas bolhas, e é quando ele dobra de tamanho. Aqui eu vou deixar ele descansar até amanhã. Aí agora, fica uma massinha assim, uma consistência mais, tipo, panquequinha mesmo. Aqui, acho que dá pra ver melhor. E aqui o que eu gosto de fazer? Ou eu gosto de marcar com um marca-texto, assim, pra eu ver a altura que tá, porque daí eu vou saber se ele tá dobrando de volume ou se ele não tá. Ou então eu gosto de usar um elastiquinho, por exemplo. O meu tá bem aqui embaixo. Então aqui eu sei quando ele dobrar. Mas caso o meu elástico mude, eu também vou colocar aqui a marcação. Então eu sei que ele tava aqui, né? Então daí a gente vai deixar ele aqui. Vai deixar ele aqui, eu vou tampar. Eu gosto desse meu pote porque ele sai assim, a tampa, mas pode ser qualquer pote. Só vou colocar a tampa em cima, não precisa fechar, porque como isso daqui vai criar gás, senão ele vai, às vezes pode ser que exploda, mas não agora, né? Mas quando ele fica muito forte, ele pode até explodir porque a produção de gás aqui é muito grande. Então eu vou deixar só tampado assim, pra ele conseguir, né, fermentar, pra ele conseguir ir saindo os gases.
E eu vou deixar isso daqui num lugar em sombra, fora do sol, óbvio, né? E o fermento natural, ele gosta de lugar, um clima mais quente. Então agora no Brasil, que é verão, é a melhor época para fazer fermento natural, porque a chance de dar certo, a chance dele crescer, né? Dele fermentar mais rápido é muito melhor. Então deixa na sua casa, na sua cozinha, assim, num ambiente que seja mais uma sombra. Pode deixar dentro do armário se quiser e num lugar mais fresco, não vai deixar também num lugar muito quente. Eu vou deixar o meu no cantinho aqui do lado dos meus armários aqui, e daí amanhã a gente volta pra ver. O que acontece é que o fermento natural, você precisa, assim, nesse começo, alimentar ele basicamente no mesmo horário. Aqui são 10 horas, então amanhã eu vou voltar, aí às 10 horas eu vou pegar e vou alimentar ele de novo. A gente vai tirar uma parte desse fermento e vai alimentar. A gente só vai alimentar ele amanhã se a hora que a gente vê aqui assim, ó, ele já tiver com umas bolhas, ou se ele tiver dobrado um pouco, crescido um pouquinho. Se ele não cresceu, você deixa ele mais um dia. Esse fermento, ele pode demorar de 7 a 10 dias para ficar pronto. Então a chave disso daqui, gente, é ter paciência, sabe? Fazer pão é paciência. Fazer pão é um negócio que é muito fácil mesmo. E eu acho que todo mundo pode fazer em casa, não tem assim, eu não tenho tempo, eu trabalho, não sei o que, pão demora muito tempo. Não, todo mundo consegue fazer. Quando eu trabalhava fora no restaurante, eu fazia, e eu sempre tinha pão em casa. Eu fazia no final de semana, ou fazia algum outro tipo, porque o fermento natural, você não precisa fazer só aquele pão rústico, né, que é aquele pão cascudo. Você consegue fazer todos os tipos de pão com ele. Então eu posso fazer pão tipo Pullman, que todo mundo gosta, que é um pão molinho. Pode fazer pão doce, qualquer tipo de pão você consegue fazer com ele. Você só vai substituir, né, o fermento químico pelo fermento natural, que é um fermento muito melhor pra gente. Ele é um pão que ele digere muito melhor, ele é um pão que ele tem muito mais propriedades boas para o nosso organismo, né? Ele é bom para o nosso corpo em geral, assim. A fermentação dele é melhor. Então, ele vai ser muito melhor para o nosso corpo, e eu sou apaixonada por fermento natural. Acho que todo mundo deveria tentar fazer. Todo mundo que gosta de pão ou gosta de ter interesse em aprender, assim, eu acho que vale muito a pena, sabe? Os pães do mercado, eles têm muita coisa adicionada, muita coisa que não precisa, né? Conservante. E a gente fazendo em casa, eu acho, é muito mais gostoso também. E acaba se tornando uma terapia, assim, pra mim é uma terapia fazer pão. Eu gosto muito de fazer pão, então recomendo. Eu acho que é muito fácil, acho que as pessoas têm, assim, sourdough, pão de fermentação natural, as pessoas acabam tendo, é muito difícil, mas não é. E eu quero ensinar aqui porque eu quero mostrar que é fácil. Eu acho que todo mundo pode ter em casa. Então aqui a gente vai deixar ele, e daí amanhã a gente volta, eu venho refrescar ele, né? As pessoas, a gente chama de refrescar, mas é só tirar uma parte dele, alimentar de novo, e daí a gente volta pra ver ele crescer. Então, se Deus quiser, entre 7 e 10 dias a gente vai ter o nosso fermento aqui pronto pra usar e pra começar a fazer pão. E quando ele estiver pronto também, eu venho aqui, ensino a fazer pão. A gente pode fazer uns pães diferentes também. Eu posso mostrar como eu faço o pão Pullman, por exemplo, o pão rústico, né, que é aquele pão que todo mundo conhece, sourdough mesmo, que é aquele pão mais cascudo, mas quem não gosta daquele pão com mais casca, dá pra fazer qualquer tipo. Então é isso, amanhã a gente volta e pra refrescar o nosso fermento, tá bom? Espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem, e amanhã a gente volta aqui pra acompanhar o nosso fermento crescer, tá bom? Obrigada!